Olá! Nessa aula, nós vamos instalar a Django Debug Toolbar, que nos ajuda a obter informações gerais sobre as nossas requisições no nosso ambiente local. Para isso, nós vamos seguir a documentação de instalação do Django Debug Toolbar. Então, a primeira coisa é que nós teremos que instalar a biblioteca. Portanto, nós vamos aqui rodar o comando pipenv install Django -debug toolbar. Uma vez instalada a toolbar, nós vamos precisar configurar. A ideia é rodar o toolbar somente quando a variável debug estiver true. Então, a primeira coisa que ele fala é para acrescentar a app debug toolbar no nosso install apps, que se encontra dentro do settings. Então, vamos procurar o arquivo settings e aí o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos fazer o append de acordo com a variável debug. Então eu vou colocar aqui o seguinte: um comentário de configuração Django Debug Toolbar. E aí eu vou fazer o seguinte: se a variável debug for verdadeira, nós vamos pegar a lista installed apps e acrescentar ao seu final a app debug toolbar. Continuando na documentação, ele informa para editarmos o arquivo URLs para acrescentar as URLs da Debug Toolbar. Nós vamos copiar este código aqui, mas vamos alterar a forma com que ele está inserindo esse path na lista. Nós vamos simplesmente utilizar o append. Vamos procurar o arquivo URLs, que está dentro de Python Pro, e aí, ao final, nós também faremos um if. O detalhe é que esses settings aqui você deve importar sempre do pacote django.conf.settings. Então, if settings.debug é true, nós vamos importar o debug toolbar e aí, na realidade, nós vamos fazer um append no URL patterns aqui. O append vai ser justamente no path respectivo à toolbar. Então, nós estamos fazendo aqui o append do path. O padrão é uma string debug barra e o segundo parâmetro vai ser o include das URLs do Django Toolbar. Vamos importar aqui a função include de django.urls.include e incluir as URLs presentes em debug toolbar.urls. Vamos fechar aqui os parênteses e a configuração das URLs já estão funcionando. Ainda continuando na documentação do projeto, ele pede para que o middleware presente aqui nessa string, olha, debug toolbar.middleware.debug toolbar middleware seja acrescentado na nossa lista de middlewares. Perceba que aqui existe essa caixa com ordem falando que a ordem do middleware é importante, que nós devemos colocar o debug toolbar como um dos primeiros middlewares da lista. Contudo, ela deve vir depois de qualquer outro middleware que, por acaso, faça algum tipo de encode na nossa resposta. E ele dá o exemplo aqui do gzip middleware. Verificando aqui o nosso settings, não existe nenhum middleware encodando a nossa resposta. Então, nós vamos inserir o middleware do Django Toolbar na primeira posição dessa lista. Então, nós vamos aproveitar o mesmo if em que nós o inserimos no install apps para pegar a variável middleware e usar o método insert para colocar na posição 0, como primeiro parâmetro, o middleware respectivo do debug toolbar. Ainda seguindo a documentação, ele informa que existe uma variável de ambiente chamada internal IPs, onde o toolbar vai verificar se ele pode ser exibido ou não. Então, eu vou copiar esta configuração e vou deixar ela disponível, inclusive, mesmo que não esteja em modo debug. Vou aproveitar o Python decouple para ler esta configuração de uma variável de ambiente, que vai se chamar internal IPs. Vou fazer o cast utilizando o CSV, mas já vou deixar aqui um valor default, que vai ser justamente o valor do IP local, que é o 127.0.0.1. Assim ele vai funcionar localmente. Vamos aproveitar que estamos aqui para acrescentar no nosso env sample a variável internal IPs.
Vou colocar aqui até repetir o 127.0.0.1. Assim já fica documentada esta variável de ambiente. Feito isso, eu vou pegar aqui o servidor e vou iniciá-lo. Vou pegar aqui o endereço da porta 8000 e vamos acessar o servidor localmente. Perceba que nada aparece de diferente aqui na tela. E isso acontece porque a nossa Debug Toolbar só vai aparecer caso nós tenhamos um conteúdo do tipo HTML e que o Content Type seja do tipo também Text HTML. Portanto, nós vamos pegar a função Home, que está presente no arquivo Views da nossa App Base, e fazer um simples HTML aqui. Nós veremos o front-end com mais detalhes, mas aqui a ideia é só fazer o mínimo para que o Debug Toolbar apareça. Então eu vou colocar aqui uma tag HTML, fechar essa tag, abrir uma tag e colocar Body, e aí logo depois do Olá Django eu vou fechar a tag Body e depois fechar a tag HTML. Além disso, eu tenho que colocar aqui o Content Type dessa aplicação para text/HTML. Quando eu faço isso, eu vou dar um refresh na aplicação e veja que aqui à direita aparece finalmente o Debug Toolbar. Pode ser que ele esteja nesse formato aqui escondido, basta que você clique aqui nesse botãozinho DJDT. E aí veja que ele apresenta várias informações sobre a requisição, como versão do Django, tempo de CPU que demorou para a requisição ser atendida, várias configurações, todas elas presentes no Django, cabeçalho, queries, entre vários outros elementos que nós vamos investigar durante o curso. Como você pode ver, ele fornece várias informações sigilosas, por isso que a gente configurou o Debug Toolbar desde que a variável debug seja verdadeira. Eu vou fazer aqui o deploy para a gente poder acessar o ambiente no servidor e conferir que lá no servidor o Debug Toolbar não estará presente. Então eu consegui aqui fazer o deploy da aplicação. Vamos pegar aqui e rodar o comando Heroku Open para abrir a nossa aplicação. Então Heroku Open. E aí veja que a nossa aplicação em produção não roda o Debug Toolbar. E veja que é possível verificar que esta é a versão corrente, porque quando investigamos aqui o código-fonte da página, veja que ele está alterado com a tag HTML body que nós colocamos para verificar o Debug Toolbar. Então assim agora a gente pode fazer uso dessa ferramenta no nosso ambiente local de desenvolvimento.